Olá, hoje eu vou apresentar uma atividade sobre a cadeira de caldeiras e fornos na Universidade Federal Rural de Pernambuco, no campus da UACSA. E a atividade é falando sobre as normas técnicas para as caldeiras e vasos de pressão. Vou falar um pouco mais sobre as normas NBR 16035 e a ISO 16528. Meu nome é Mário Ramos e o professor responsável pela disciplina é o professor Felipe Gonzalez. Então, de fato, começamos com a principal pergunta: o que são as caldeiras, né, e os vasos de pressão? Vamos imaginar que as caldeiras nas indústrias funcionam como nossas panelas de pressão em casa. A gente coloca a água, liga o fogo, né, tampa, e aí sempre está ali regulando ou sempre está observando ali a pressão. Basicamente, as caldeiras é como se fosse uma panela de pressão gigante, né, dentro da indústria. Então, os equipamentos, né, eles são destinados ao armazenamento e à geração de vapor, seja ele gases ou líquidos sob pressão acima da pressão atmosférica, né? Ou seja, pressões muito altas. Então, de fato, como mostra na imagem, tá? Simula sim uma panela de pressão gigante, né? Como a gente tem em casa. Mas aí é um equipamento mais controlado, né? Por ter altas pressões e temperaturas, né? Então, essas caldeiras são muito utilizadas na maioria das indústrias hoje, tá? Seja ela energia, alimentícia, farmacêutica, entre outras, né? Dá um exemplo que existe uma caldeira que é uma caldeira numa empresa alimentícia, que é a empresa de Nici Miojo, lá em Glória do Goitá, aqui no estado de Pernambuco. E essa caldeira é responsável por toda a pressão, né, sobre toda a indústria, né? Então ali é como se fosse o coração da indústria, tá? Então é um equipamento que deve ser de fato bem observado, como a gente observa também em nossa casa, né, com a panela. Deve ter os devidos cuidados, deve ter as devidas como eu posso dizer, as devidas normas, né, a serem seguidas. Como também aqui vamos ver essas normas, aqui elas se aplicam, né? Vamos lá. Então, muito se discute hoje por que as normas são fundamentais, né? Então, por que de fato as normas são fundamentais? Hoje a gente sabe que norma é muito importante tanto para a segurança quanto para o funcionamento do equipamento. Então, toda norma deve ser cumprida rigorosamente, seja ela pelo fabricante ou pela norma brasileira regulamentadora, que é que a gente vai ver aqui, né, algumas delas e falar um pouco. E um dos pontos, né, dessas normas, um dos objetivos é garantir a segurança na instalação e dos trabalhadores, porque sem normas, como que o trabalhador vai ter aquela segurança, como que o trabalhador vai poder operar se não tem nenhuma norma, não tem nenhum requisito, não tem nenhum fundamento. Então é muito importante as normas. Além disso, estabelece requisitos técnicos e de conformidade, ou seja, pela norma a gente precisa saber se aquele equipamento como funciona, como ele opera, quais são os cuidados, né? Isso é muito importante na indústria, né? E também
para equipamentos como esse, tá? Que é uma panela de pressão gigante. Então a norma é muito importante. Então também padronizam processos de projeto de fabricação, inspeção e documentação. Como eu havia falado no início, toda panela de pressão deve ter aquela norma para fabricação, que a gente sabe que a panela de pressão tem o limite, né? Aquele limite lá onde diz que a gente pode despejar água, deve ser feito, entendeu? Porque aquilo é do fabricante, ou seja, foi testado, como eu posso dizer, foi feito um teste para que não possam ocorrer problemas, né? Não possam acontecer equívocos, né? Gargalos aí né? na operação, né? Com a panela de pressão, como é o caso das caldeiras e fornos, né? E caldeiras e vasos de pressão, perdão. Então é muito importante essa fabricação, além da inspeção e de toda a documentação. E por isso a norma, não só para caldeiras, mas para todos os equipamentos é muito importante, tá? Vamos avançar aqui. A visão geral das normas abordadas. Então, vou falar aqui sobre duas normas, né? Que é a NBR 16035, a parte 1 e a parte 2, e a NBR ISO 16528, a parte 1 e a parte 2. A parte 1 da NBR 16035 aborda o foco principal em requisitos gerais para a construção de caldeiras e vasos, ou seja, aqueles passos a serem seguidos de primeira mão. Por isso que é a parte 1. Então é a parte inicial do projeto, a parte inicial da construção da caldeiras e vasos. Já a parte 2 da NBR 16035 é a integração com a ASME, o código Section 1, ou seja, é toda aquela segunda parte de normas e da parte de inspeções e manutenção, toda essa parte na parte 2 da NBR. E já a NBR ISO, a 16528, a parte 1, já é a parte de critérios de desempenho globais, como isso afeta, como funciona em outras, fora do Brasil, né? Em outros países, de fato, outros estados, e assim essa NBR aborda isso. Já a parte 2 são os procedimentos de conformidade com a parte 1, ou seja, esses procedimentos, como foi dito anteriormente, devem estar em conformidade para que a máquina possa atuar de forma correta, porque se não tiver em conformidade, pode acontecer um acidente aí, de fato, né, na indústria, né? E deve estar em conformidade, né, com as normas a serem apresentadas aqui. Então vamos lá. A NBR 16035, parte 1, que tem como principal objetivo estabelecer requisitos mínimos para o projeto, seja ele construção, inspeção, ensaios e documentação de caldeiras e vasos de pressão. Como foi dito anteriormente, deve seguir os passos das normas, porque a norma é para ser seguida. Não existe isso de criar a norma e fazer o que não tem na norma, porque o que está na norma foi testado e é um documento, então deve ser seguido de forma correta, né? Deve ser seguido de forma concreta e com conformidade, porque não é brincadeira, tá? Normas devem ser seguidas de forma correta, desde a parte de construção até a documentação final. Então, a parte 1 geral abrange, né, o primeiro tópico 1, o projeto mecânico. Esse projeto mecânico, o que é isso, Mário? Esse projeto mecânico, como eu falei anteriormente, entra aqui a parte de construção, ou seja, aqueles cálculos de espessura, pressão de trabalho, todas as tolerâncias, tudo isso é visto em projeto mecânico. Projeto para a construção da caldeira, projeto para a construção do equipamento. Já a parte 2 é a seleção de materiais conforme propriedades mecânicas e químicas, ou seja, a caldeira, né, ela vai atuar, né, com aquele material
indicado na norma. Vai indicar que aquele material suporta aquele determinado componente que vai ali dentro, né? Que vai ser responsável por trabalhar ali. Já o terceiro é os processos de soldagem, ou seja, nunca se deve ser feito aí, né, os processos de soldagem por qualquer pessoa, entendeu? Então, hoje, precisa sim de uma qualificação, que eu vou falar em seguida qual é essa qualificação para essa construção. Porque, como eu falei, é uma construção de uma imensa panela de pressão. Então, deve ter ali aquela qualificação de todos os soldadores e todos os procedimentos corretos a serem seguidos. Já o quarto tópico dessa abrangência da parte 1 abrange as inspeções não destrutivas, seja radiografia, ultrassom, partículas magnéticas, entre outras. Essa parte aí, essa parte de inspeções, é a parte de manutenção preditiva. O que é a manutenção preditiva? É aí onde a gente usa equipamentos, né? Equipamentos que foram criados para essa ocasião, né? Para esse tipo de máquina, né? Então, essas inspeções devem ser feitas de fato, né? Como foi visto aqui na NBR 16035. Além disso, deve ser feito, os ensaios de verificação de integridade, né? Verificações essas que devem ter as documentações técnicas obrigatórias, certificados e todos os relatórios, tudo organizado. Então, deve sempre que seguir essa norma, deve sempre que seguir essa NBR, que é a norma brasileira regulamentadora. Deixando um ponto claro aqui. Então, vamos para o detalhamento técnico. Então, a gente divide o detalhamento técnico da NBR 16035 em segurança, materiais, soldagem, inspeção e documentação. A parte de segurança são os equipamentos devem ser projetados com fator de segurança adequado ao tipo de fluido e condições operacionais. Não pode a norma operar com um fluido que aquela máquina, aquele determinado maquinário não foi proposto para ser feito. Então, tem que seguir a norma, tem que ser feito o que se pede, não colocar um fluido diferente e não, né, de fato, descartar a norma. Tem que ser o que está escrito na norma. E aí, dos materiais, devem atender às normas da ASME também, ou equivalentes, e devem possuir todos os certificados de origem e ensaios de verificação, como foi dito, nos materiais, que não devem ser, vamos supor assim, Mário, eu vou colocar esse material. Não pode assim. Tem que seguir uma norma. Foi feita a norma porque, eu repito e repito novamente, foi feita uma norma, então deve ser seguida desse jeito. Deve ser seguida dessa forma, porque foi feito testes. Entende? Então, já a parte de soldagem, como foi dita, eu vou entrar agora, que é a exigência de qualificação de soldadores conforme a ASME. E são procedimentos validados através de testes destrutivos e não destrutivos. Ou seja, a soldagem é muito importante para a parte de vedação do equipamento, né? Então não pode ter nenhum gargalo, nenhum empecilho na hora da soldagem, né? Inspeção. A inspeção deve ser realizada por profissionais habilitados, como foi dito, um inspetor de nível 2 ou nível 3 dentro da empresa, ou que tem aquela qualificação para certificar e fazer a inspeção do maquinário, da caldeira, né? Já a documentação exige os certificados de materiais, o relatório de inspeção e ensaio de todo o equipamento. Então vamos seguir. Já a NBR 16035, essa parte 2, ela é sobre a conformidade, né? Conformidade. E o objetivo dela principal é permitir que a construção de caldeiras e vasos siga os critérios
né, da norma ASME Código Section 1, que é de caldeiras de potência. Ou seja, para ser feita a construção das caldeiras, deve seguir essa norma, que é de caldeiras de potência, né? Já os destaques, né, da parte 2, destacam-se a aplicação de materiais certificados conforme a ASME, controle de qualidade total, total durante a fabricação, emissão desse reporte, que é um certificado conforme a norma regulamentadora também, e a participação de IA. O IA, não o IA que hoje em dia, mas sim uma inspeção, um inspetor autorizado a fazer as etapas dessa construção, né? Então, não pode ser qualquer pessoa que, né, deve ser feito ter essa participação na construção, né, de uma caldeira, de uma caldeira de potência, né? E além disso, possuir o selo, né, como validação internacional de conformidade. Então, a partir do momento que tem aquele selo ali, a gente sabe que o produto, né, toda a fabricação passou por uma vistoria, passou por tudo e está conforme para ser operado, né, para funcionar de forma correta. Já ASME Section 1, vou dar um resumo aqui para contexto. Então, o que é que ela cobre em si, Mário? O que é que ela cobre? Então, ela cobre a parte de caldeiras de potência operando acima de 103 kPa ou 15 PSI. Então, essa norma é para essas caldeiras de potência, entendeu? Como foi dito aqui. Então, as normas devem ser seguidas de forma correta, porque hoje em dia as pessoas pensam que aquelas normas estão ali a serem seguidas por ser chato, entre aspas. Alguns operadores acham isso, mas diante dessa questão, diante da complexibilidade do equipamento, né, da complexidade do equipamento, por ser mexer com pressão, não só por mexer com pressão, por ser um equipamento onde deve ter uma atenção redobrada, você deve seguir de fato todas essas normas. Então é muito importante o pessoal em si da operação, os trabalhadores e operadores seguir de fato essas normas e seguir de fato os requisitos rigorosos, né? Que seja ele de projeto, fabricação, inspeção, ensaios, que permite a construção do equipamento e aceitação global. Então, deve seguir rigorosamente esses requisitos, entendeu? Deve seguir, de fato, os requisitos ofertados, né, estabelecidos pelas normas, né? Então, para que não ocorra algum problema ou alguma fatalidade, porque hoje, se você pesquisar, já ocorreu muitos incidentes por indisplicência ou até mesmo falta de atenção, tanto em inspeção ou na parte de projeto ou na parte de como é que eu posso dizer, na parte de operação. Então não pode ter nenhum erro. Então é muito importante essa parte de caldeiras. E como eu falei, né, é uma panela de pressão. Você tem uma panela de pressão em casa, você deve ter aquele cuidado, né? Deve ter aquela inspeção, deve verificar as válvulas, deve fazer a limpeza. Isso tudo é norma, isso tudo é requisito para que não ocorra uma fatalidade. Seguindo, né? Agora a NBR ISO 16628. 16528, a parte 1, que tem como principal objetivo fornecer critérios globais de desempenho que asseguram a integridade dos vasos de pressão e caldeiras. Ou seja, esse principal objetivo, né, como foi lido agora, é fornecer de fato
mostrar de fato um relatório de desempenho de integridade, né? Então, tem que mostrar integridade e o processo de fato de operação, né? Em critério global, né? Então, é muito importante a ISO vem para mostrar isso, mostrar a integridade que deve ser seguida com esses critérios diante das caldeiras, né? Então, o foco do desempenho e segurança se dá pelos requisitos de projeto com base em análise de risco, ou seja, é feito ali uma parte de análise de risco a serem tomadas, os critérios de desempenho mínimo sob condições de operações e uniformização internacional de exigências, ou seja, aquela norma ali que vai ser seguida de fato global, deve ser seguida no mundo todo. Então, os princípios fundamentais, né, ressalto aqui, que é a integridade estrutural, né, que a integridade estrutural do equipamento é muito importante, porque a integridade se dá ao fato na estrutura em si, de como está de fato o maquinário, seja com ferrugem ou uma oxidação. Então, oxidação, ferrugem, sim, é a mesma coisa. Então, tem que ter essa integridade estrutural, porque é um maquinário, então tem que ter essa norma. Estanqueidade é a parte de vazamentos. Isso, lembrei. A parte de vazamentos, ou seja, verificar ali, né, se existe possíveis vazamentos, seja ele de pressão ou de fluido, e se dá o desempenho e assegurar que esteja conforme tudo ok, né? Então deve passar no teste de estanqueidade, que é esse, né? Que é para vazamentos ali de líquido, a estanqueidade ali, né? Assegurar que o líquido em si não está vazando, né, da nosso maquinário, que é a nossa caldeira. Então a estanqueidade é isso. Além disso, a resistência a falhas mecânicas, ou seja, temos que ter esse relatório de fato mecânico, tanto com peças, tanto com a estanqueidade, integridade estrutural, tudo isso engloba, além da estabilidade, né, sobre condições extremas, seja ela por pressões, ou seja ela em altas temperaturas, né, trabalhando em altos níveis de temperatura. Então, esses princípios fundamentais, eles caminham ali juntos, integrados, né? Eles caminham ali. Então, os principais fundamentos em si são esses aí que eu citei agora, né? E destaca-se também a estanqueidade, como foi dito, né? Como foi explicado agora. Já a parte 2 se deve a procedimentos de conformidade. Como que o meu maquinário está ali, né, trabalhando conforme as normas, né, para que tenha não só uma operação bem sucedida, mas também, né, de segurança também. Então, a função é definir os métodos pelos quais os requisitos da parte 1 são atendidos. E isso inclui a validação de projetos com base em cálculos e simulações. Então, é muito importante essa parte de cálculo e a parte de simular, de fato, a fabricação do equipamento, a fabricação da máquina, a avaliação de materiais e processos de fabricação. É muito importante ter um material, né, e um material bem... As peças as peças a serem utilizadas no maquinário passar por uma avaliação, né? Então, não pode em si ter um material ali que, por exemplo, aquela válvula, ela deve ser usinada de forma que seja para aquela ocasião. E aí,
ela está de outra forma, entendeu? Então é muito importante essa avaliação dos materiais, porque aí, quando for fazer a fabricação, está tudo nos conformes. Por isso, os procedimentos de conformidade. Exigência de auditorias independentes. Auditorias serem feitas na empresa sede, visando as conformidades do equipamento. Controle de rastreabilidade de componentes, registro e armazenamento de documentação por prazo mínimo definido. Esses tópicos aqui são os principais procedimentos de conformidade, de acordo com a ISO 16528, 16528, parte 2. Seguindo aqui agora, pessoal, esse aqui é uma tabela, né, onde tem os comparativos entre as normas, né? Foi feito aqui, eu fiz, né, de acordo com as normas, tá? Esse quadro é de acordo com as normas, que a 16035, o tipo de requisito é o requisitos gerais e a aplicação é nacional, ou seja, ela é aplicada em todo o território brasileiro, e a abrangência é o projeto e fabricação. 16035, parte 2, a ASME é a aplicação internacional, ou seja, fora do Brasil, entendeu? Não só no território nacional, que são projetos exportáveis. Já a ISO 16528 são os critérios de desempenho globais, aquele desempenho de fato estrutural, né? Então, no setor de fato global. Então, a ISO parte 2 tem como principal requisito os procedimentos também, que se aplica na parte global com os de conformidade, ou seja, essas normas atuam no setor global, ou seja, se formos nos Estados Unidos em uma empresa alimentícia, né, provavelmente não, com certeza irá existir uma caldeira, um equipamento, né, de pressão, e aí essas normas devem ser seguidas lá. Então, não só no Brasil, mas não só nos Estados Unidos, por exemplo, citei só um exemplo, mas em todo o cenário global deve seguir essas normas. Então, além disso, é muito importante destacar, tá, a importância, né, para a indústria, né? Para a indústria, né, hoje possuir, como eu fui dito, as caldeiras, né? A caldeira em si e os vasos de pressão, né? Além disso, antes de eu falar, é muito importante que o equipamento, ressaltando novamente, seja seguido, né? Seja feito a inspeção preventiva, preditiva, a inspeção corretiva, de forma a seguir as normas que a elas se pedem, né? Que são as normas regulamentadoras e a ISO, que foram ditas aqui. Então, é muito importante, tá? Como eu falo, a caldeira no cenário de indústria, né, global, ela é o coração, né? Ela é o pulmão ali, coração de fato da indústria ali, né, da empresa. Então, deve-se ter um cuidado redobrado a ela, porque ela que vai, de fato, garantir que toda a produção, tudo ocorra de forma, a parte operativa ocorra de forma correta, né? Então, vamos destacar alguns pontos aqui que são esclarecidos pelas normas da importância para a indústria, né? Que reduzem riscos de acidentes catastróficos, garantem confiabilidade operativa, facilitam a fiscalização por órgãos reguladores e permitem a certificação e comercialização internacional. Então, é muito importante ter essas normas pelo que foi dito anteriormente. Agora, e vou
falar novamente. Então, essas normas no setor global devem